São 7h13, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E a partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje. Também o André Alves, editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, que é editor executivo do portal A Crítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica Notícia da rádio A Crítica FM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, cada uma delas terá aí 40 minutos. O entrevistado de hoje será o candidato Issa Abraão, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Eleito vereador em 2008, Issa, né, um dos projetos do Issa, um dos projetos de lei que regulamenta aí a profissão de camelô, por exemplo, e restrição também da circulação de veículos pesados em alguns horários lá em algumas zonas da cidade. 2 anos depois se candidatou ao governo do estado, ficou em terceiro lugar, teve 130 mil votos. Issa foi eleito vice-prefeito de Manaus em 2012 e atuou na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Acabou rompendo aliança com o atual gestor municipal. Em 2014, foi eleito deputado federal com 113 mil votos válidos. O primeiro a ser eleito pelo PPS no Amazonas, de onde se desfiliou por não seguir orientações do partido. Foi uma escolha dele também no processo de impeachment da ex-presidente. Esse é um pequeno currículo, lógico que tem muito mais para se falar a seu respeito. Muito obrigada, Issa, por ter aceito o nosso convite, né, de participar dessa entrevista com a gente nessa manhã. Muito obrigada. Quero agradecer também aos meus colegas, Aruana, André, Dante, Adriane, né, que mais uma vez estão aqui conosco para essa entrevista. E como eu fiz ontem, eu vou ceder, como aqui anfitriã, a primeira pergunta. Ontem foi para a Aruana, vou começar hoje com o André. André, qual a sua pergunta para isso? Candidato, bom dia. Bom dia. Na eleição de 2012... Só um minutinho, André, eu estou sem o seu áudio. A gente está sem o áudio dele aqui no estúdio. Por conta disso, a gente não consegue ouvir direito a pergunta que ele está fazendo. André, eu vou pular, então, sua vez, enquanto a gente arruma seu áudio. Já conseguimos, André? Dá um oi pra gente. Dani, está me ouvindo? Agora sim, André. Vamos lá, qual a sua pergunta? Candidato, na campanha de 2012, a gente viu ali um casamento quase perfeito entre a juventude e a experiência e aquela aliança que o senhor fez com o PSDB. Primeiro, o senhor se arrepende de ter feito aquela aliança ou tirou alguma experiência daquilo? Segundo, o casamento acabou por quê mesmo? Bom, primeiro, dizem que a gente não deve se arrepender do que fez, né? Aconteceu, realmente eu contribuí muito naquela eleição para que o prefeito sentasse na cadeira de prefeito, o candidato até então chegasse na cadeira de prefeito. Eu acredito que eu só fiz bem a ele, só fiz bem ajudando ele a ganhar a eleição, ajudando ele a administrar a cidade durante 11 meses. E não deu certo, alterna muito no comportamento, temperamento muito complicado, muito difícil, passou. Eu olho para frente, eu não vou ficar me queixando do que passou. Quando a gente dirige um carro, a gente não dirige o carro olhando pelo retrovisor. Se você fizer isso, você vai bater, porque você está olhando para trás. Então você tem que olhar para o vidro da frente, que é maior, para a estrada que nos aguarda, para o destino que nos espera e para o futuro. Então, é assim que eu caminho, é assim que eu sigo a minha vida. Então, é isso, André? Eu acho que ele respondeu então a tua pergunta, é isso? Eu gostaria de saber uma coisa também em relação a isso. Eu tinha preparado também uma pergunta sobre essa parceria que acabou aí de forma pública e não muito bem. E eu gostaria de saber dele o que o prefeito fez com ele que ele não faria com o vice. Que você não faria com o seu vice? Muito simples. A mesma autonomia que eu dou ao meu vice na campanha, eu darei ao meu vice na administração. É muito ruim quando você dá uma autonomia para o seu vice propor, uma autonomia para o seu vice opinar, conceder entrevistas, fazer acontecer, e quando chega na gestão, ele não tem autonomia para executar, para gerir. Isso eu não farei com o meu vice. Eu acredito que a parceria, o diálogo, dividir funções, dizer, olha, isso aqui é seu, cuide disso, ajude a cidade. Isso meu vice terá toda a autonomia, que aliás é um vice muito competente, muito atuante. É o deputado Adjunto Afonso, 4 vezes deputado estadual, tem me ajudado muito, tem andado muito por essa cidade. Eu sou muito grato a ele, que com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, reconhece na nossa juventude uma capacidade de administrar.
e está conosco fazendo essa dupla. Então, tenha certeza que a mesma autonomia que ele possui hoje, ele terá na gestão. Eu fiquei um pouco, enfim, foi complicada aquela situação, porque na campanha o tratamento foi de um jeito, na gestão foi de outro. Eu, com muita paciência, aguentei ainda 11 meses, mas depois resolvi seguir minha vida. Muitos políticos acabam vendo o vice como uma figura alegórica, né? Uma figura que está ali para substituir caso seja necessário. Isso é de praxe do Brasil todo, a gente vê em todas as esferas municipais, estaduais e federais também, né? É uma grande reclamação do Temer, era essa. Na prática, o vice tem uma função, então? O vice, olha, por exemplo, nos Estados Unidos não existe a figura do vice-prefeito, né? Eles acabaram exatamente por conta do vice ocupar um espaço e raramente substituir o titular. O vice, ele tem uma função, substituir o titular na ausência. Fora isso, ele não tem função nenhuma, a não ser que o titular permita que o titular dê a ele as condições de trabalho. Mas eu acho que é um cargo relevante, eu não tenho nenhum demérito do cargo, é um cargo importante sim. E entendo que um vice que consiga entender o seu papel, ele pode ajudar muito o prefeito a trabalhar. Por falar nisso, candidato, Diga, me permita, se o senhor for eleito, o deputado estadual adjunto Afonso deixa a função, claro, na Assembleia e para fazer essa parceria com o senhor na Prefeitura de Manaus. Ele vai ter alguma função na Prefeitura? Ele vai ter secretaria, alguma secretaria, né, por exemplo? Olha, eu nunca tratei desse assunto com ele, na realidade, né? Até porque a gente prefere primeiro ganhar a eleição para depois tratar desses assuntos. Eu nunca gosto de antecipar, né? Antecipar a vitória, antecipar divisão de cargos, essas coisas. Mas ele me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente equilibrada e terá um tratamento diferenciado na nossa administração. E o que ele quiser dentro da prefeitura, ele terá. Da minha parte, não vai haver... Eu não sou ególatra, não vai haver nenhuma espécie de individualismo. Adriane. Estamos sem o áudio da Adriane de novo aqui do estúdio, não sei se as pessoas ouvem. Sim, Adriane. Agora sim. Candidato, ainda sobre essa questão de ter tido essa separação depois de 11 meses. O senhor acha que isso lhe prejudica politicamente, uma vez que havia uma aliança e depois de um certo tempo ela foi encerrada, e quando o senhor vai para as ruas, o senhor houve algum questionamento em relação a isso? Eu quero saber também se houve em algum momento um acordo com o prefeito, quando o senhor disse que antes era um relacionamento, depois de eleito foi outro. Nessa primeira fase, na parte boa do relacionamento entre vocês, houve a promessa que depois de 2 anos o prefeito Arthur Neto viria, por exemplo, para o Senado e o senhor assumiria a prefeitura de Manaus? Não houve isso não houve esse tipo de conversa não. O fato é que não deu certo, né, gente? Passou. E já foi. E já foi. O fato é que agora é um novo momento, é um novo caminho. É um relacionamento, é que nem marido e mulher, né? Que nem marido e mulher. Tem uma hora que acaba e a gente não pode ficar lamentando, ficar remoendo. E eu estou seguindo a minha vida, torço para que ele siga a vida dele enfim, e comece a fazer uma boa gestão. Dante, temos uma pergunta que não seja de vice, porque a gente acabou todos nós fazendo sobre isso. Não é de vice, mas é de secretário. Diga lá. Bom dia, candidato. O senhor passou 11 meses, né, no comando lá da Seminf, e hoje uma das principais críticas à atual administração é a questão dos buracos nas vias. O senhor sente alguma responsabilidade por essa situação ou quando o senhor estava no comando, o senhor acredita que era um pouco diferente? Olha, em relação à minha atuação, eu fiquei apenas 11 meses na Secretaria de Obras. E aí vamos tentar rememorar alguns fatos. Logo que nós chegamos, a cidade estava toda esburacada. E não era só a periferia, Djalma Batista e Constantino também, que são 2 eixos viários importantes na cidade de Manaus. E eu, durante 11 meses ali, fizemos algumas intervenções muito importantes, entre elas, transformar com qualidade asfáltica o quadrilátero da Copa. Também recapeamos 100 quilômetros nas periferias, nos bairros que mais precisavam, e recapeamos com asfalto de qualidade, um negócio bonito, um asfalto de 7 centímetros de largura, não era um asfalto ruim não, era um asfalto de qualidade. Entregamos a nova Ponta Negra, o Mercado Adolfo Lisboa, reformamos o T3, o T4, o T5. Durante 11 meses eu trabalhei muito, eu me doei muito. Realmente eu fiz muito. Eu não sei se isso ajudou a cidade, mas também acabou me atrapalhando, porque surge toda uma ciumeira, todo um problema, né? Até respondendo uma pergunta
da Adriane, eu trabalhei muito, fiz muito e, claro, o prefeito, depois do rompimento, fez de tudo para me acabar. Fez de tudo para me destruir. Foi Deus e o povo que não deixou. Isso que eu ia perguntar, de certa maneira, o senhor acha que foi prejudicado? Foi então? muito. Eu estava numa ascensão política tremenda, crescendo, ganhando a confiança do povo. E depois daquele rompimento, de tudo que foi falado ao meu respeito, quase que eu me dissolvo politicamente. O senhor é magoado com isso? Não, porque o povo me deu a resposta, me fez deputado federal bem votado. Eu estou, nessa eleição, tendo a oportunidade de me explicar, porque naquele momento foi muito difícil. Você sabe, Daniela, que o prefeito e o governador, eles têm, não estou dizendo aqui, mas tem muita influência nos veículos de comunicação. E aí acaba ficando só a versão deles, né? No caso do prefeito. E eu não tive a chance de dizer o que aconteceu. Você acha que foi injustiçado? Sim, eu não tenho dúvida que fui injustiçado. Eu só fiz bem a ele, mas houve um tratamento muito ríspido, né? Falaram muita bobagem ao meu respeito e eu não tive chance alguma de falar. Então, isso acabou me prejudicando, sim, muito, mas eu não me abalo fácil, né? Eu perdi meu pai muito cedo, perdi uma irmã muito cedo, então eu aprendi a superar os problemas muito cedo, né? E isso acabou me fortalecendo. Então, quanto mais me colocam para baixo, quanto mais tentam me diminuir, é quando eu pego mais impulso para pular e para subir e ir mais alto. Então, eu fiquei numa situação muito complicada, mas superei, passou. Hoje não tenho mágoa, não tenho rancor. Eu quero que ele ajude Manaus. Eu acredito que o que ele fez comigo é pouco, é mínimo, diante dos problemas que Manaus possui, dos buracos que aí estão. Inclusive, respondendo a pergunta do jornalista, do Dante, nesses 11 meses nós fizemos tanta coisa com um orçamento menor do que o de 2014, do que o de 2015 e do que o previsto agora para 2016. Então, as baias de ônibus, as praças que nós reformamos, então tudo isso a população viu, o nosso vigor administrativo, a nossa vontade de trabalhar. É claro que em 11 meses você não conserta a cidade toda, não daria para eu fazer tudo, é que nem uma casa, né? Às vezes você quer consertar a sua casa, reformar a sua casa, aí você ajeita a cozinha, depois ajeita o banheiro, depois que você vai para a sala, para os quartos. Não dá para fazer tudo num ano só ou em 11 meses. Candidato, eu queria entrar agora no seu plano de governo, que nós tivemos acesso, né? No assunto creches especificamente, o senhor ali demonstra o quanto é difícil fazer as creches, tanto que tantas deveriam ser feitas e não foram. E o senhor fala em parcerias com igrejas, iniciativas, empresas, né? Da iniciativa privada. Agora, como isso não ser apenas um plano de governo, uma linha dentro de um plano e, de fato, ser concretizado, que a gente sabe que isso tem um altíssimo custo. De que maneira a igreja, as empresas poderiam ser incentivadas para, de fato, fazerem creches junto com a prefeitura? O que acontece hoje? O governo federal, ele libera mais ou menos 2,5 milhões a 3 milhões para você construir a creche. Só que o tanto que ele libera para construir, ele não libera para manter. E a manutenção de uma creche dessa durante 12 meses é quase o mesmo tanto para construir. Então você imagina, se você fizer 100 creches, você vai gastar 250 milhões. E aí tem que ter mais 250 milhões todos os anos para manter as 100 creches, né? Isso é uma conta simples, mas que você precisa saber até para não se permitir ser enganado por algum candidato a prefeito. Qual é a nossa proposta? Uma proposta realizável, factível. É criar um sistema unificado de integração infantil. Então, em cada comunidade, em cada bairro, a gente sempre encontra o clube de mães, uma associação, um sindicato, uma igreja, que naquela região tem um terreno, tem um espaço que está ocioso. A gente usa aquele espaço, aquela entidade, aquela instituição entra com o espaço e a prefeitura entra com alguns profissionais, porque o espaço já existe. O máximo que vai ter que fazer é alguma pequena reforma, alguma adaptação. E em cada local desse eu gero 10 vagas, 20 vagas, 30 vagas, 50 vagas e crio dentro da comunidade uma rede de atendimento de crianças em que a mãe poderá deixar o filho na escola de manhã, no estudo convencional, e à tarde deixar o seu filho nessa creche, por exemplo, deixar o seu filho nessa instituição.
Ou então ela vai poder, dependendo da idade da criança, deixar o filho o dia todo nesse ambiente com um profissional pago pela prefeitura. Então a prefeitura paga 1, 2, 3 profissionais, mas não precisa gastar tanto dinheiro para construir uma creche e depois não ter como manter. Não estou dizendo que você vai conseguir resolver a demanda de creche. Não é verdade que se consegue. Mas você consegue amenizar o sofrimento das pessoas, proporciona uma quantidade de vagas que hoje não existe, muito maior do que as que existem hoje, e começa a dar um primeiro passo para dizer, opa, estão resgatando a credibilidade na política, tem alguém que disse algo e que cumpriu depois. E essa é uma proposta que dá para ser cumprida. Aruana. Oi, Issa. Pois não. Na pesquisa eleitoral... A gente está com problema de áudio agora com a Aruana, a gente não consegue ouvi-la aqui, é um problema de sinal? Vamos tentar de novo? Olá, Aruana. Não conseguimos nesse momento, a gente... Me ouve agora? Agora sim, perfeito. Diga, acho que é o fio aqui. Na pesquisa eleitoral que o jornal A Crítica divulgou domingo, foi perguntado ao eleitor qual o principal problema da cidade. E, em primeiro lugar, aparece saúde. No seu programa de governo, nas suas propostas, o senhor propõe construir na cidade o primeiro hospital público veterinário. Como explicar essa proposta para o eleitor que clama por um sistema de saúde mais digno para humanos? Bom, primeiro vamos falar do problema da saúde. Eu propus a criação do Hospital do Idoso, que é um complexo hospitalar onde a gente vai ter parques, onde a gente vai ter apartamentos, onde a gente vai ter casas, onde a gente vai fazer um atendimento ao idoso diferenciado. Nós vamos criar o prontuário eletrônico e fazer com que Manaus volte a ter no mínimo as 231 UBSs que se tinham. Atualmente hoje nós temos 188, foram reduzidas 43. Então a ideia é fazer com que todas as 231 voltem a funcionar com eficácia, com qualidade, com um atendimento de ponta. Em relação à clínica veterinária, isso é uma causa animal que muitas ONGs, muita gente que defende os animais, cachorros, gatos, eles estão pedindo de todos os candidatos que, ao ganhar a eleição, que eles possam implementar um trabalho desse em parceria com o Centro de Zoonoses, até para que você consiga cuidar da saúde também desses animais. Isso é uma pauta que dificilmente algum candidato será contra. O custo disso é um custo baixíssimo e você consegue resolver um problema pontual. Agora, é claro, a gente não pode misturar alhos com bugalhos, né? Porque senão vão dizer assim, por que você está querendo fazer a quadra de futebol enquanto tem gente morrendo de câncer? Por que você está querendo cuidar, por exemplo, do Boi Manaus, se você tem gente que não tem merenda na escola? Então, se a gente for misturar tudo, acaba que fica um discurso sofismático e a gente não consegue dar um direcionamento. Então, para cada área da política, para cada área da nossa gestão, a gente tem uma proposta. E para a causa animal, a nossa proposta é essa. Candidato, deixa só, para não sair desse tema aí da saúde, o senhor defende, né, a implantação de policlínicas em cada zona, né, da cidade, essa questão do idoso que o senhor acabou de falar. É possível direcionar todos esses investimentos, que a gente sabe que saúde é caro, e assumir a atenção básica que hoje está nas mãos do Estado e acabou de gerar toda uma celeuma aí entre governo e prefeitura? É sim, e vou dizer como. Por exemplo, o espaço do idoso, o complexo do idoso, já é uma nomenclatura que usam algumas capitais do Brasil, já tem, e você vai dar um atendimento diferenciado para quem tem e quem chegou à melhor idade. Você imagina alguém com 70 anos de idade, às vezes para conseguir se deslocar, para fazer um tratamento, é uma dificuldade muito grande. Então você vai ter um local, um atendimento específico só para atender a melhor idade. É claro que não é só isso também. A pessoa quer fazer uma hidroginástica, quer ir num restaurante com comida saudável, é aberto ao público, vai a juventude, vai a família, acaba se tornando um centro de referência da família. Porém, especificamente o hospital, ele vai ser para o idoso. E isso a gente faz com parceria público-privada. É um projeto audacioso que a gente entrega com no mínimo 3 anos de gestão a primeira etapa. É um projeto que custa em média 60 a 70 milhões, então não dá para você entregar em um ano. Então a gente assume agora
dia 2 de janeiro de 2017 e entrega 3 anos após o espaço do idoso. Em relação às policlínicas, na medida em que você conserta o sistema básico de saúde, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um atendimento de média complexidade, para eu desafogar a fila do atendimento de alta complexidade, que é o João Lúcio, que é o 28 de agosto, outros hospitais de ponta. Então, em cada zona geográfica da cidade, eu crio as policlínicas, onde aquele paciente vai poder fazer um atendimento um pouco mais refinado, um pouco mais complicado também, antes de ir para um atendimento de altíssima complexidade. E quando a gente conseguir chegar à prefeitura e reduzir e aumentar, aliás, essa capacidade de investimento, sobra recurso para investir na saúde. Te dar um exemplo aqui. Hoje, a capacidade de investimento da prefeitura é de 10,81%. Uma prefeitura que tem uma competência administrativa, o ideal é que a capacidade de investimento seja de, no mínimo, 20%. O que é esse número? Esse número é o seguinte: tudo que a prefeitura arrecada e depois tudo que ela gasta com pessoal, com telefone, com água, com luz, com convênios, com pagamento de prestação, com amortizações, com parcelas a serem pagas, sobra um X. Esse X hoje que sobra é o que sobra para investimento. Hoje é só 10,81%. Ao longo de 4 anos, nós vamos fazer esse número chegar a 20% e vai dar para cumprir tudo que nós estamos falando. Entre eles, as 6 policlínicas, o Hospital do Idoso com parceria público-privada, o convênio com as drogarias e farmácias para entregar o remédio aí no seu bairro e também para fazer o exame. Vou dar um outro exemplo aqui. Exame laboratorial. Nossa proposta: fazer parceria com as farmácias e drogarias, porque em qualquer bairro, em qualquer comunidade, por menor que se tenha, há uma drogaria e uma farmácia. Então a prefeitura faz esse convênio, a pessoa vai lá, tem um farmacêutico, um técnico em enfermagem, é para ter, a lei obriga que as farmácias tenham, ele coleta o exame e depois entrega no laboratório da prefeitura. A legislação sanitária ela exige que haja um espaço separado nessas farmácias. O senhor acha que as farmácias e drogarias dos bairros, essas pequenas que tem por aí, elas têm esse espaço disponível ou elas teriam que fazer um investimento para isso? Será que seria possível viabilizar essa parte? Todas realmente não têm, mas as que possuem, que seguem as normas da vigilância sanitária, aí no caso estariam dentro das normas legais e fariam um convênio com a prefeitura. Você tem toda a razão. Então a gente vai para um pequeno intervalo agora, candidato, colegas jornalistas, você que está em casa, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista. Até já. Manhã no ar. Oferecimento Óticas Oftalnorte, um novo conceito em ótica. No DB tem sempre novidades e economia para você. Na Rede La Salle, formamos seres humanos integrados, conscientes e responsáveis que transformam hoje o mundo à nossa volta. Venha fazer parte de uma das maiores redes de educação do Brasil. Rede La Salle, matrículas abertas. Tá na hora de trocar seus óculos. Quanto tempo faz que você trocou de óculos? Você sabe como eles estão? Com grau fraco? Com lentes arranhadas? Com armação quebrada? Ótica Avenida, cuidando da saúde dos seus olhos. Consulte seu oftalmologista. Através disso. 7h37, estamos de volta aqui. Você sabe que a gente está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje com a gente, o candidato do PDT, Issa Abraão, e os meus colegas jornalistas do Manaus Hoje, Jornal A Crítica, Portal Acritica.com e também Rádio A Crítica. Bem, agora a rodada é livre, gente. Quem vai fazer pergunta agora? Eu tenho uma também. Adriane, que se candidatou primeiro. Vai, Adriane. Candidato, nos últimos 10 anos, a cada 2 anos, o senhor se candidata a algum cargo político, né? Em 2008 foi eleito vereador, 2010 candidato a governador do estado, 2012 foi vice-prefeito, 2014 deputado federal, que o senhor foi eleito, inclusive, e agora quer se candidatar à prefeitura da cidade de Manaus. Qual o seu objetivo político? Assim, qual a sua pretensão, tendo em vista todos esses cargos que o senhor já se candidatou nos últimos anos? Cansa isso, viu, Adriano? Cansa, campanha não é fácil.
mas a gente luta, a gente prega a renovação. Desde quando eu entrei na política, eu tenho falado de renovação, de novas ideias, de novas práticas políticas. E a contribuição, talvez, além dos projetos que eu aprovei na Câmara de Vereadores e na Câmara Federal, além dessa contribuição de fiscalizar o recurso público, eu tenho certeza que a maior delas foi inaugurar a nova geração de políticos no estado do Amazonas, quando outros políticos depois resolveram se espelhar, seguir o meu exemplo, ousar e entrar também na política para tirar o caciquismo que existe aí há muitos anos. Então, essa é a contribuição. Sou candidato agora, acredito imensamente mesmo, eu tenho andado muito nessa cidade, que nós iremos para o segundo turno, querem criar uma falsa polarização, que não existe, isso é conversa fiada, não tem nada disso, tem nada definido, pesquisa não ganha eleição. E eu quero dizer para você o seguinte, eu sou candidato agora, acredito que vou ganhar a eleição, e na próxima não pretendo ser candidato, porque é desgastante, a família da gente sofre muito, a gente sofre muito, a gente acaba envelhecendo mais. Você está anunciando então que em 4 anos sai da política, é isso? Não é sair, mas o senhor não vai ser candidato à reeleição? É não ser candidato. Vai cumprir os 4 anos de mandato e não vai ser candidato à reeleição, eu pretendo cumprir os 4 anos de mandato de prefeito, sim. E depois a gente conversa, né? O fato é que 2 anos você é candidato, e depois 2 anos você é candidato de novo, seguindo orientação de partido, tem todo um grupo que você tem que atender, candidato, tem vereadores que você tem que ajudar. Dá para se comprometer, pelo menos aqui, daqui a 2 anos o senhor não vai largar o cargo para ser candidato ao governo? O senhor se compromete a cumprir os 4 anos como prefeito de Manaus? Sim, comprometo sim. Até porque não tem cabimento, né? A gente ganhando a eleição, não tem por que sair. E aí é hora de você se consolidar como liderança, trabalhar os 4 anos, com certeza, cumprir os 4 anos. Agora, quem gostaria de fazer uma pergunta, Aru? Novamente, problema no áudio da Aruana? Sim, agora sim, houve? Sim, em perfeito. recente entrevista ao jornal A Crítica, o senhor declarou que pela robustez da biografia do ex-governador Amazonino Mendes, ele poderia escolher um momento para declarar apoio ao candidato a prefeito. Acha que essa hora vai chegar e faz falta o amazonino, que é do seu partido, estar na sua campanha? Já. Pode responder. Olha, eu tenho... O pessoal às vezes quer me jogar de encontro ao amazonino. O amazonino é uma pessoa que eu tenho um absoluto carinho, um absoluto respeito. É uma pessoa que eu, sempre que posso, visito, ele me recebe. E eu tenho um carinho, um apreço muito grande, não só pela pessoa, como pela sua história. 3 vezes governador, 3 vezes prefeito, senador da República. É um poço enorme de sabedoria e de experiência. E ele é do meu partido, o PDT. Mas o amazonino, ele recebe não só o Issa, mas vários outros candidatos, pelo tamanho político que ele possui. E eu não vou cobrar do amazonino que ele declare voto a mim, que ele faça campanha para mim. Ele tem o seu tempo, pelo tamanho dele, pela robustez dele, ele vai poder dizer isso quando ele achar que é necessário. Mas faltam isso 2 semanas, né? Faltam 2 semanas já para acabar a eleição, só tem a esperança ainda. Você acha que é um apoio bem-vindo? Eu acredito que ele vai divulgar o seu voto, o seu apoio no segundo turno. Como são 9 candidatos, dos 9 candidatos ele tem relacionamento com 8 talvez, ou 7 talvez, ele prefere se poupar, entendendo que matematicamente essa eleição terá segundo turno. O que a Aruana estava perguntando e eu interrompi, é ser bem-vindo, é isso, Aru? Isso, ser bem-vindo, e outra coisa é em relação ao partido, porque a gente fala muito de partido e o senhor, inclusive, explica reiteradas vezes que saiu do PPS para o PDT em busca de um partido que o apoiasse. O senhor não vê isso como uma falta de apoio, a principal liderança do seu partido não estar na sua campanha? Não, até porque quando eu entrei no PDT, não foi pelas mãos do amazonino, né? Eu recebi um convite do presidente nacional, Carlos Lupe, e do deputado Everton, que é o líder do PDT na Câmara Federal, e os dois me fizeram esse convite para entrar no PDT, para ingressar no PDT, junto com o Stones, que é o presidente do PDT. E entendendo que ali tem uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho um respeito muito grande, que é o doutor Amazonino Mendes. E que desde 2010 não é candidato a nada, não foi candidato em 2010, nem em 2012, nem em 2014, nem em 2016. Ele está no seu canto,
está quieto, está lendo os seus livros, está cuidando da sua vida, está com a saúde em dia. Então, no segundo turno, ele vai poder dizer o candidato dele. Candidato, o senhor está falando aí, né, em segundo turno, falou que acredita, né, que vai ganhar e então provavelmente chegaria nesse segundo turno na sua visão. E o senhor vem falando que antes com o povo que mal acompanhado, né, na sua campanha. Aceitaria apoio de Arthur, de Marcelo, de outros candidatos, ou você acha que prefere ficar só com o povo mesmo nesse eventual segundo turno? Olha, veja bem, uma coisa é eu ir atrás de um partido, é eu ir atrás de uma aliança para tentar me viabilizar ou vender minha alma para ganhar uma eleição. Isso eu não fiz, eu não vendi minha alma para ganhar a eleição. Eu continuo com a minha alma limpa, com a minha alma tranquila, não devo nada a nenhum cacique, isso eu não fiz, não mudei de pensamento, eu continuo do mesmo jeito. Porém, no segundo turno, os outros partidos vão ter que se decidir, vão ter que tomar uma decisão. E voto não se nega e apoio não se desperdiça. E todos aqueles que quiserem aderir ao nosso projeto no segundo turno serão muito bem-vindos, até porque o capitão desse time será o PDT e o PSDC, que iniciaram a aliança, que acreditaram na proposta. Eu lembro que em 2012, no primeiro turno, era PPS e PSDB. Na época eu era do PPS e o atual prefeito, o PSDB. 2 partidos somente. E no segundo turno depois veio 10, 20 partidos. Não parece um discurso meio de conveniência, porque não tem um apoio no primeiro turno, logo estaria mal acompanhado se os tivesse. Mas no segundo turno, se eles vierem, eu aceito porque todo apoio é bem-vindo. Não é contraditório o seu posicionamento? Não, porque é do processo político. Você sabe, André, é do processo político. No segundo turno, todos vocês, todos nós, partidos e pessoas, vamos ter que votar. Não tem como. São 2 pessoas só. Vai anular o voto? Vai votar em branco? É uma injustiça isso. Então eles vão ter que decidir. Não tem jeito. E aí a gente vai recusar apoio. O que eu quero dizer é que esse apoio, ele surge naturalmente. E ao surgir naturalmente, a gente vai receber. Mas vai ser um apoio em que não vai ter amarras, em que não vai ter negociatas, em que não vai ter troca de favores, vai ser um apoio natural. E esse apoio natural é bem-vindo. Já o apoio de primeiro turno, que é essa coisa de fazer legenda, de partido pequeno, se aliar a partido grande, que é para tentar conseguir um espaço de TV maior, que aí entra uma série de negociatas, uma série de... Esse eu não quis fazer e não fiz, e nunca fiz e nem pretendo fazer, como muitas alianças fizeram. E, inclusive, isso foi exposto aí, enfim, tem muito histórico de partidos que fazem isso. Isso eu não fiz. Já no segundo turno, a história é outra. Isso é da política, é do processo político. Mas caso você não vá para o segundo turno, você apoiaria, então, alguma dessas campanhas por conta desse processo político natural? Sim, com certeza. No segundo turno, se eu não for, o que eu acho muito difícil, francamente, e quero com muita humildade, com muita tranquilidade, pedir o apoio das pessoas. Eu estou muito novo para me queimar e quero essa contribuição, essa ajuda para que a população possa aderir ao nosso projeto e ao chegar à prefeitura, tenho certeza que eu vou trabalhar muito para cada dia ganhar a confiança do povo. Candidato. E vou discutir com os 2 candidatos, sim, um provável apoio meu no segundo turno, caso eu não vá. André, só para uma questão de ordem, que eu achei a frase bastante interessante, o que significa exatamente eu estou muito novo para me queimar? Que é o seguinte, a maioria dos políticos, principalmente aqueles mais antigos, eles se elegem e acham que não tem mais um futuro na política e ele liga aquele botão e realmente não faz nada pelo povo, né? E quando você está novo, você tem um futuro a zelar. Você tem uma história a zelar. Então, a preocupação de você zelar pelo seu futuro, de você fazer tudo direitinho, é muito maior porque você ainda quer percorrer uma trajetória lá na frente. Se eu tivesse apoiado algum deles e não fosse candidato agora, o senhor estaria se queimando, apoiando eles no primeiro turno? Não, é uma questão da etária mesmo, Daniela. Por exemplo, às vezes alguém... Nenhum problema quanto à idade, mas tem alguém que se elege...
que pode ter ideias novas, que pode ter se reciclado, que pode ter estudado, e que se elege o governador, um exemplo só, tá? Com 70 anos de idade. Ele diz assim, olha, eu tenho mais 4 anos, não quero mais ser político, não vou mais ligar para a eleição. E aí ele perde a sensibilidade social, ele se despreocupa de cumprir o que ele prometeu na campanha. Podem falar mal dele ou podem não falar, que ele não está nem aí. E uma pessoa mais nova, quando ganha eleição, ela quer fazer uma carreira bonita, ela quer brilhar. E então ela vai ser cobrada para não errar, para fazer tudo direito. E, portanto, e eu não estou falando só por mim, eu estou falando para toda essa nova geração que quer uma oportunidade e que, ao ser dada essa oportunidade, eles vão fazer muito mais do que os antigos. O senhor citou uma idade em torno de 70 anos, que é exatamente o que tem o atual prefeito e candidato à reeleição. O senhor está falando especificamente dele? Não. Falei como exemplo somente. André. Áudio do André de novo. André, daqui a pouco eu volto contigo. Quem gostaria de fazer uma pergunta agora? Daniela, dos três, Adriane? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma das propostas do candidato no plano de governo, que é o transporte fluvial urbano. Uma proposta que se popularizou muito nas candidaturas de Luiz Navarro e que agora volta à cena com vários candidatos apresentando um deles é o Luiz Abraão. O candidato, você acha realmente possível popularizar esse tipo de transporte e conseguir incentivos e o próprio interesse dos empresários para que isso aconteça? Olha, primeiro, o transporte fluvial já existe, tá? Muita gente, aos fins de semana, pega uma voadeira lá na Marina do Davi, por exemplo, vai para o Tupé, vai para a Praia da Lua. Quando quer ir vai para o Mauazinho, vai no Ceasa, pega uma voadeira, se desloca para o Careiro da Várzea, vai para o outro lado, enfim. Já existe o transporte fluvial, não é nenhuma novidade. Aliás, eu acho que foi o primeiro transporte aqui no Amazonas efetivamente a existir. Não como modal de transporte urbano, né? A pergunta é exatamente em cima do urbano. Não, aí vou chegar lá. Aí agora o que a gente quer fazer? A gente quer qualificar esse transporte. A gente quer pegar esse modelo antigo e arcaico que já existe, profissionalizar, criar uma área de embarque e desembarque de pessoas específicas, separando pessoas de carga. E vou te dar um exemplo. Muita gente, às vezes, quando usa um transporte desse convencional, quando precisa fazer um tratamento de saúde, é uma dificuldade para subir na beira do rio, porque não tem uma escada digna, não tem um corrimão digno. E aí, às vezes, a pessoa cai, vem numa maca. Nossa, eu já vi cenas absurdas nesse aspecto. Então, você cria uma área, um mini porto de embarque e desembarque de pessoas e já melhora muito. Depois, você cria linhas, né, profissionaliza, cria linhas, cria um modelo padrão de transporte aquaviário e esse transporte pode deslocar cobrando uma tarifa para que as pessoas vão de um bairro para o outro onde tem a rio, né, onde tem a nossa orla. Agora sim a gente tem o áudio do André. André, eu queria que você fosse rapidinho, que a gente tem 2 minutos para o fim da entrevista, bem rápido. Eu só queria que você explicasse uma proposta que o senhor tem de construir ciclopistas e construir bicicletários e vestiários em Manaus para as pessoas que usam bicicletas. Onde essas ciclopistas serão alocadas? Onde o senhor vai construir esses vestiários, candidato? Os vestiários, diante do nosso clima, os terminais de ônibus, eles tinham que ter não só a figura do banheiro, mas do vestiário, para a pessoa tomar um banho, trocar de roupa e seguir o seu destino, seguir o seu caminho. O bicicletário, no centro tem que ter bicicletário, nos terminais de ônibus pode ter bicicletário, em vários logradouros públicos pode ter bicicletário para a pessoa deixar a sua bicicleta e também continuar o seu destino. E em relação à ciclopista, que agora é a nova nomenclatura que os ciclistas usam para poder andar de bicicleta, fazer o seu trajeto, seguir o seu destino, a gente, diante do plano multimodal que a gente pretende fazer em conjunto com o Banco Mundial, a gente vai estudar toda a topografia de Manaus, toda a geografia de Manaus e onde couber criar uma ciclopista, a gente vai criar. Com o compromisso de quê? Com as novas ruas, com as ruas que a gente vai construir, pretende construir, elas sim já sairão com ciclopista.
Então, a gente encerra a entrevista, na verdade, aqui, para você que acompanha a gente pela TV A Crítica Record. A gente vai continuar, candidato e colegas, por mais 15 minutos no A Crítica Play, que é o aplicativo da TV A Crítica, e também pelo A Crítica Mais, quem tem net, canal 188. A gente vai continuar a entrevista por pelo menos mais 15 minutos nessas outras duas possibilidades que a Rede Calderaro de Comunicação fornece para você, da gente continuar o conteúdo. Para quem assiste a gente pela TV, fica agora com o conteúdo nacional do Fala Brasil, da TV Record. Lembrando que depois tem Hoje em Dia, às 11 tem Magazine, meio-dia, Alô Amazonas, com muita novidade, muita notícia para você. E eu convido para você continuar com a gente, então, pelo A Crítica Play, pela internet, pelo seu telefone ou pelo seu tablet, e também pelo 188 da NET. Até já, para você que continua com a gente. Só divulgar que o meu número é 12. A gente volta já já também. Tá.